Senhora Presidente, senhores deputados, sem colocar de parte críticas à forma como funciona no contexto capitalista o direito de autor, não é possível ignorar que muitos criadores, muitos artistas, são de facto expoliados de valores que produzem ou de boa parte desse valor. E são-no, em primeiro lugar, por quem explora o seu trabalho, nomeadamente as grandes produtoras e distribuidoras, e, em segundo lugar, por aqueles que muitas vezes ilicitamente usam os conteúdos produzidos por esses criadores para vender produtos. Quanto à proposta de lei do Governo sobre a cópia privada, é importante referir que esse mecanismo de compensação dos titulares de direito foi, em determinado momento, na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, uma resposta relativamente ajustada ao contexto. E é verdade que a lei atual não se adequa à realidade que hoje existe. Contudo, a proposta do Governo não resolve esse desajuste aos nossos dias, nem do ponto de vista da tecnologia existente, nem responde às necessidades de compensação dos titulares de direitos. A taxação de suportes de fixação ou de equipamentos de reprodução não só não corresponde a uma taxação de quem beneficia com a produção e distribuição de conteúdos, como generaliza um uso e um fim de equipamentos que podem produzir muitos outros usos ou fins. Ou seja, nem todos os que compram um cartão de memória, uma flash drive, pretendem alojar conteúdos que resultem da cópia privada. Na verdade, muitos podem ter um cartão de memória para alojar as suas próprias fotografias, os seus filmes, os seus documentos, trabalhos ou até mesmo as suas próprias criações artísticas. Ao mesmo tempo, é importante referir que muitos, nomeadamente o PS, com a sua anterior proposta, e o Governo, têm alimentado a ilusão de que a lei da cópia privada compensa os autores e artistas pelos danos causados pela chamada pirataria. Sobre isso importa esclarecer. Estas taxas não são para indenizar os artistas e autores por uma atividade ilícita que é vedada ao cidadão e que, como tal, seria imoral cobrar-lhe. Assim, se esta proposta visa compensar a do Governo única e exclusivamente os autores pela realização de cópias privadas, então a compensação não pode ser justificada com base nos prejuízos que a indústria anuncia como resultado da chamada pirataria. Ao mesmo tempo, devemos ter em conta que a taxação dos suportes, na atual conjuntura económica em que o país se encontra, principalmente os trabalhadores desempregados e outras camadas da população, contribuirá em muito para limitar o acesso de grandes partes da população portuguesa à tecnologia e aos conteúdos que essa tecnologia lhes possibilita. Além disso, tornará mais barato ir à Espanha, por exemplo, comprar equipamentos tecnológicos, representando também nesse aspecto perdas importantes para a economia do país. A solução não está em limitar o acesso à tecnologia e à cultura, mas sim em garantir que todos podem aceder-lhes sem que isso prejudique o produtor, o autor, o artista. O PCP parte de dois princípios fundamentais para a proposta alternativa que apresenta. O da necessidade e desígnio constitucional da democratização e da liberdade de fruição e criação culturais e o da necessidade de retribuir justamente os criadores pelo seu trabalho. A proposta do Governo antagoniza o interesse do utilizador de tecnologia ao interesse dos titulares de direito. A proposta do PCP faz o inverso. Quanto mais pessoas puderem aceder aos conteúdos culturais, mais remuneração devem ter os titulares, sem que existam limitações legais à partilha. A proposta do PCP é audaz e inovadora. É, aliás, a única e primeira proposta que legaliza a partilha de obras, remunerando os criadores e artistas. Em vez de pagar uma taxa sobre o aparelho a pretexto de uma prática ilícita, o Estado deve tornar lícita e estimular a prática da partilha de conteúdos, taxando a transferência de dados em benefício de quem produz os conteúdos. A taxação deve incidir sobre quem se apropria do valor dos conteúdos, ou seja, os operadores de internet de banda larga. Este é o futuro por todos os motivos, porque a evolução tecnológica pode vir até a ditar o fim do suporte físico de obras e a fruição poderá deixar de implicar a cópia, como já é hoje o caso de muitas das tecnologias disponíveis, nomeadamente através de streaming e todas as outras relacionadas com a computação na nuvem. E porque amplia uma prática que foi determinante para a massificação da fruição e para as recentes explosões de criatividade nas diversas disciplinas artísticas, que é a da partilha, entre autores, entre utilizadores e até mesmo esbatendo as barreiras entre uns e outros. A partilha de dados sem fins comerciais, a partilha de obras de arte, é uma prática que possibilita a milhares ou mesmo a milhões de portugueses o acesso à música, ao cinema, à literatura, e é uma prática que deve ser encorajada ao invés de apelidada de pirataria. A questão é: deve ou não deve o autor ser compensado pela partilha que se faz da sua obra?
A questão é se queremos manter a hipocrisia de proibir a partilha e não remunerar os autores, ou regulamentá-la e remunerar os autores. Aprovar a proposta do PCP é a única forma de remunerar justamente o titular de direitos e, simultaneamente, assegurar a liberdade de partilha. E partilhar não é crime. A proposta de lei do Governo prevê, segundo alguns dados disponibilizados, uma receita entre os 10 e os 12 milhões de euros para a compensação dos titulares de direitos. A proposta do PCP, ao taxar os operadores de internet, em vez dos utilizadores de tecnologia, pode arrecadar uma receita de mais de 50 milhões de euros anuais, sendo que 15 desses são afetos diretamente ao financiamento, às artes e à cultura, reforçando a verba do Orçamento de Estado, e os restantes utilizados para a compensação direta através das entidades de gestão coletiva. Para clarificar, um regime de partilha de obras por livre decisão do autor, que é simultaneamente uma condição para aceder à remuneração prevista através da taxação aos operadores. As operadoras pagam, os utilizadores usam de facto livremente, os artistas recebem desde que aceitem partilhar, disse.